Olá, paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão aí? Que é seu irmão Stênio Rios. Nós estamos ao vivo hoje, aqui, na minha casa, minha residência, para conversar um pouco com você sobre a palavra de Deus. Espero que você fique com bastante expectativa para o que nós iremos falar. Eu oro para que o Espírito de Deus já te ilumine cada mensagem que estamos falando dia após dia, entrando ao vivo, para poder fazer com que você seja impactado com essa mensagem. Deixe que a palavra de Deus ela lhe domine a tal ponto de você transpirar ela. O bom perfume de Cristo transpirando sobre o seu corpo. Isso pode acontecer. Bom, você certamente já ouviu alguém dizer que para uma pessoa, você está cheirando a cebola, não é? Por quê? Porque certamente aquela pessoa comeu tanto a cebola que o próprio corpo transpirou esse cheiro. A mesma coisa é quando você se alimenta da palavra. Você se come tanto a palavra de Deus, fica remoendo a palavra de Deus, comendo a palavra de Deus, deixando que essa palavra domine a sua mente ao ponto de você transpirar ela. É possível? É verdade. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos o bom perfume de Cristo e nós temos a capacidade de refletir, de transpirar a presença de Deus para as pessoas. E eu sei que é tremendo quando nós transpiramos Cristo, a presença de Deus ela emana de nós, que mesmo as pessoas sem ter conta que estávamos em comunhão com o Espírito Santo, elas passam a perceber que algo diferente está acontecendo com a gente. Não é verdade isso aí? Espero que você então fique com expectativa da palavra nessa noite e já fique com sua Bíblia, com seu papel, com a sua caneta. Depois você repasse esse vídeo ou compartilhe esse vídeo, né? Eu já quero agradecer as pessoas que já estão aí ao vivo comigo online e espero que Deus fale. Eu oro para que o Espírito Santo fale com você de uma forma poderosa, tá bom? Então, boa noite para vocês também e a paz, né? Vocês já escreveram aí desejando uma boa noite e a paz para você também. Bom, o Espírito Santo, ele dia após dia tem falado ao meu coração, tem falado comigo acerca de uma coisa muito importante, não é? O Espírito Santo tem falado comigo algo muito importante. Espero que você fique com expectativa para entender o quão importante é sabermos quem somos. Você vê lá em Mateus capítulo 4, na tentação de Cristo, não é? Você vê na tentação de Cristo, quando o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado no deserto, você vê que uma das coisas que mais que o diabo frisou é trazer dúvida ao coração de Jesus. Ele, por exemplo, disse assim: se tu és o Filho de Deus, olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és. É isso que realmente ele busca querer fazer na vida das pessoas. Em primeiro lugar, é colocar dúvida na sua identidade. Na identidade de quem você é. Você é uma nova pessoa e você agora está refletindo Cristo. Quando você nasce de novo, então Cristo começa agora a fluir através de você. E claro que às vezes nós erramos, né? Nós fraquejamos, de alguma forma pecamos ou fazemos alguma coisa que desagrada a Deus, uma coisa ou outra, e por causa disso ele tenta acusar a gente, levar a gente muitas vezes a desistir do plano de Deus nas nossas vidas, de quem somos. E é nessa hora que ele começa, porque ele viu você errar, você cometeu um erro, não é? Você caiu, então ele começa a te acusar. Não é? Ele começa a te acusar para dizer a você que você na verdade não é aquilo que você achava que era.
Mas eu quero dizer para você, como fala em Romanos capítulo 8, diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, você, meu irmão, você está livre. Você está livre hoje para falar com Deus e deixar que o sangue de Cristo te lave, te purifique dessa condenação. O diabo, o pecado não tem mais domínio sobre você. E ele tem medo de quando você se acerta com Deus, você realmente se arrepende de verdade e toma posse da graça que está sobre a tua vida, a graça que está sobre você, ele tem medo de que você realmente esteja ajustado com Deus. Porque ele sabe que no dia que você se colocar em uma posição com Deus, e você refletir essa posição, entender dentro de você realmente, e falar realmente quem você é, que você é a imagem de Deus, você é o corpo de Cristo, que é o tópico que nós iremos falar hoje. E ele, meu irmão, vai ficar completamente com medo, apavorado de você. Porque agora Cristo assume o seu lugar. Cristo agora toma o seu lugar. Cristo agora se coloca na sua posição. Exatamente. Você agora começa a assumir a justiça, a presença, a graça de Cristo sobre a sua vida. E isso é poderoso. Como eu oro para que você entenda sobre isso. Você agora passa a ser um com Deus. E por isso eu queria te levar a você compreender uma coisa maravilhosa. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 12, versículo 27, o seguinte: vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Você é o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Veja, meu corpo é tudo aquilo que eu sou aqui. Meu corpo, minha mão faz parte do meu corpo. Meu estômago faz parte do meu corpo. Meu coração faz parte do meu corpo. Meu estômago, meu intestino, meu pulmão faz parte do meu corpo. Os meus dedos fazem parte do meu corpo. Os meus pés fazem parte do meu corpo. Então, a Bíblia diz que você é o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Note, eu quero que você perceba uma coisa. Se você for comigo, abra sua Bíblia, você vai entender melhor. E eu sei que Deus vai falar com você. A Bíblia diz, olha só, se você abrir a Bíblia em Efésios capítulo 1, a Bíblia diz o seguinte: e sujeitou, versículo 22, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Então veja, Cristo é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo. Então, se Cristo é o cabeça, eu estou falando de Cristo Jesus mesmo, do próprio Jesus, o próprio Senhor que andou sobre essa terra, o próprio Senhor que curou os enfermos, o próprio Senhor que ressuscitou os mortos, o próprio Senhor que multiplicou pães e peixes, o próprio Senhor que transformou a água em vinho em um casamento, não é? Porque Deus, o desejo de Jesus é que haja alegria, haja transformação no casamento, haja união, haja unidade, haja compreensão. O próprio Senhor deseja que isso aconteça, que as pessoas vivam um relacionamento feliz. Então, o próprio Cristo que fez isso, trouxe alegria no casamento. Quando não havia vinho, ele transformou a água em vinho. Ele pode transformar as coisas, não é? O próprio Jesus que ressuscitou os mortos. Exatamente, o próprio Jesus que ressuscitou os mortos. Ele é o mesmo, aquele Jesus que expulsou os demônios.
Ele é o mesmo. O próprio Jesus que trouxe paz para a humanidade, ele continua sendo o mesmo. Mas o interessante é que ele diz que nós somos agora o corpo dele. Nós somos as mãos, nós somos os pés, nós somos os braços, nós somos o corpo dele. Você é o corpo de Cristo. Se você nasceu de novo, Cristo agora domina você. Veja, quem domina o seu corpo é a sua mente. Quem manda informação para o seu corpo é a sua mente. E foi a própria mente de Cristo, a inteligência de Cristo, que fez com que ele realizasse grandes coisas. O temor, a obediência, a fé de Cristo fez com que a própria vida dele, ele mesmo sobre essa terra, realizasse grandes coisas. E a Bíblia diz, em Hebreus 13:8, que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Agora eu digo uma coisa para você. Você acredita que Jesus lá no passado, ele fez coisas impressionantes? Ele transformou pessoas, mudou pessoas? Você acredita nisso? Então ele continua sendo o mesmo hoje. Agora através do corpo dele, que é eu e você. Você entende? A Bíblia diz aqui, eu quero que você vá comigo, em Colossenses no capítulo 2, versículo 9, diz assim, Colossenses 2:9. Pois nele habita corporalmente, ou seja, no corpo, toda a plenitude da divindade. Habita corporalmente, no corpo, toda a plenitude da divindade, e recebeste a plenitude em Cristo, que é o cabeça de todo o principado e potestade. Você compreenda uma coisa. Habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Corporalmente, habita no seu corpo, habita no corpo de Cristo. Toda a plenitude da divindade, toda a plenitude de Deus habita no corpo. E eu já li para você, eu já falei para você em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, que diz que vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Você é agora membro de Cristo, você, agora que eu estou falando agora. Você habita em você mesmo toda a plenitude de Deus. Não é metade. Não é alguma fração. Não é alguma porcentagem. É toda a plenitude de Deus habita dentro de você agora. Oh! Por isso que você não lembra, não? Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 4, quando Pedro e João estavam ali, não é, no templo, não é? E aquele homem pediu alguma coisa a Pedro e João. Ele pediu alguma coisa. Ele pediu uma esmola. E você vê que Pedro ousadamente, não é aquele coxo, não é, ousadamente disse assim: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. E aí ele usou o nome de Jesus. Pedro, juntamente com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Essa palavra é muito forte. Olha para nós. Veja, olha para nós. Muitas pessoas elas estão sem entender de fato quem são. Como eu falei em Mateus 4, versículo 4, o diabo queria minar a identidade de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, ele fala a mesma coisa com você quando você peca, quando você erra. Se tu és o Filho de Deus, ou seja, para minar sua identidade, quem é? Na verdade, as pessoas hoje fazem o seguinte: elas não querem tanta responsabilidade, ou não querem assumir, ou não entendem quem são. Aí tem contato com as pessoas e convida elas para ir à igreja.
Igreja física. Igreja física. E muitas pessoas, por causa disso, levam para a igreja essas pessoas e deixam lá. É como se tivesse um sítio, e você pegasse uma semente, jogasse a semente no sítio e dizer assim, bom, eu joguei no sítio. Eu joguei nesse sítio, nesse terreno aí. Se ela pegar, tudo bem. Se não, para mim tanto faz. Pega o próprio ser humano, convida as pessoas e jogam lá no meio da igreja, do templo físico. E diz, se pegar, tudo bem. Se não, vamos para a igreja. Em vez dela dizer, venha para mim, fique perto de mim, ande comigo, me ouça. Ela joga as pessoas para o templo físico. Não é impressionante isso? Você conhece pessoas assim? Claro que eu sei que você não pensa dessa forma. Como Pedro não pensou. Ele disse, olhe para nós. A pessoa estava no templo, na porta do templo, chamado Formosa. Mas Pedro disse, não entre comigo aqui. Pedro não falou isso. Se você for ver, Pedro disse, não, vamos lá para dentro da igreja. Na igreja, lá no templo, você vai receber cura, você vai receber milagre, você vai receber poder. Não, Pedro não falou isso. Pedro disse, olhe para nós. A plenitude da divindade está em mim. A plenitude da divindade pousa, vive, anda, está sobre os meus braços, meus pés, meus olhos, meus músculos. A plenitude da divindade habita no corpo de Cristo, que sou eu, Pedro falou. E o que eu tenho, eu te dou. Eu tenho a plenitude da divindade. Eu tenho uma plenitude da divindade operando sobre mim. E essa plenitude da divindade manifesta-se em mim. E o que vai sair de mim vai ser liberado na sua vida, em você, para você, se manifestando em você. Aleluia. Ou como eu oro para que você pegue essa mensagem. Toda a plenitude da divindade habita no corpo de Cristo. Toda a plenitude da divindade opera em você, age em você, flui em você. Então você é exatamente o Cristo que as pessoas querem ver nessa terra. Você é exatamente a cura e o milagre que as pessoas querem receber sobre essa terra. Então quando você manda as pessoas olharem para você, é porque você compreende a identidade que você possui, que está em você, em sua vida. Aleluia. Se você for em Colossenses no capítulo 2, voltando, olhe só no versículo 9 o que é que diz. Pois nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Aí diz no versículo 10, e recebeste a plenitude. Você recebeu a plenitude. Você recebeu. Você não vai receber essa plenitude. Deus te deu. Deus, ele não estava olhando para suas falhas, para os seus erros. Porque quando ele olhou para você, ele não viu mais você, ele viu Cristo. Isso se chama justiça e graça operando na sua vida. Então ele te deu por causa de Cristo. Porque Cristo enxertou você nele mesmo. Cristo colocou você nele mesmo. Você agora está dentro de Cristo e faz parte desse corpo. Então você entrou no corpo. Quando você disse sim para Jesus, a vida de Deus dominou você. E você entrou na vida de Deus. Você foi dominado pela vida de Deus. Você foi cheio da vida de Deus. Você foi tocado pela vida de Deus. As pessoas não precisam primeiro ir para um templo físico para ver Deus. Ela tem que olhar para mim e para você. Você compreende isso? Cada vez mais que nós entendemos a percepção, porque tudo já foi feito. Diga isso para você, obrigado, Pai, porque tudo já foi feito. Eu só preciso receber, tomar posse do que é meu. Tudo já foi feito. Tudo é seu agora, foi liberado para a sua vida.
Você pode liberar cura e andar em cura, você pode liberar saúde e andar em saúde, você pode liberar prosperidade e andar em prosperidade. Você só libera o que você tem, e aquilo que Cristo tem, ou aquilo que tudo que você viu que Cristo pode fazer, hoje Ele continua a realizar por seu intermédio, agora mesmo. Por isso que a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 12, o seguinte: assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Versículo 13: pois todos nós, eu e você, fomos batizados, mergulhados em um só Espírito. Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo. Todos nós fomos mergulhados no Espírito Santo, formando um corpo. Quem forma um corpo não é 2, não é 3, não é 4, é o Espírito Santo. Quem formou o corpo de Cristo foi o Espírito Santo. Você lembra lá, quando em Mateus, no nascimento de Jesus, você lembra quando o anjo falou para José: não deixe Maria, porque o que está sendo gerado nela é do Espírito Santo. E quem era que estava sendo gerado em Maria? Era um corpo. O corpo de Cristo. O corpo de Jesus. Que foi esse mesmo Espírito que nos inseriu nesse corpo. Nós estamos dentro desse corpo. Nós estamos dominados por esse corpo. Nós nos movemos por esse corpo. Nós operamos nesse corpo. Nós visualizamos por intermédio desse corpo. E olha só, deixa eu te falar mais uma coisa para você compreender. Você é o corpo, você não é o cabeça. Você é o corpo. Todas as pessoas falam bem assim: eu estou preocupado. Então a preocupação vem na cabeça, não é verdade? Mas eu quero dizer para você que você não precisa mais ficar preocupado, porque você não é cabeça. Quem é cabeça é Cristo. E você já viu, se vem preocupação para você, você tem que jogar para a cabeça. E eu nunca vi Cristo preocupado. Você note que uma pessoa ouve uma palavra e o corpo sente. Muita gente que diz: olha, meu corpo está manchado aqui, foi de uma raiva que eu tive. Você já ouviu alguém dizer assim? Não é? Mas eu quero dizer hoje que você não precisa viver com raiva. Você não precisa viver angustiado. Você não precisa ter sequelas no seu corpo. Por quê? Porque você não ouve mais. Cristo é que ouve por seu intermédio. Quando você lê a palavra, é Cristo ouvindo e recarregando você que está dentro dele, que é o corpo. Por isso que é importante você encher a mente de Cristo, que é a palavra. Por quê? A mente de Cristo começa a dominar todo o seu corpo. Quanto mais você permite que Cristo pense em seu lugar, lançando a palavra, quanto mais você pensa que Cristo lança a palavra, que Cristo cria estratégias, projetos pela palavra dele, isso desce para o seu corpo. Quem tem as ações é você. Você vai ouvir a direção, a voz, a palavra, a visão. Você vai perceber a visão e você vai interagir. Então, você vai ter que confiar na cabeça. Ou no cabeça. E deixar que o cabeça comande em seu lugar. Então, a Bíblia diz aqui: pois todos nós fomos batizados em um só corpo. Em um só espírito, formando um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos nós foi dado a beber de um só corpo. Beber de um só corpo. Veja, todos nós foi dado a beber. Se embriague, deixando Cristo. Olha só, Cristo bebe do Espírito, Jesus bebe do Espírito e desce para o corpo. Como é que você faz isso? Se rendendo completamente ao Espírito Santo.
Obrigado que eu estou dentro de ti, Espírito Santo. Cristo está em mim, Ele é o cabeça, e Ele foi gerado por ti, e agora Ele está dominado por ti. Ele está dominado por ti, e eu bebo do que Cristo está bebendo. Eu engulo do que Cristo está bebendo. Eu domino do que Jesus usufrui de ti. Daquilo que Jesus usufrui de ti, eu bebo agora. Eu bebo e me rendo, eu bebo. E a embriaguez do Espírito, domínio do Espírito, começa a dominar o próprio corpo dele. Como ele dominou Jesus, ele quer dominar você. Como ele dominou Jesus, ele quer dominar você. Como ele encheu Jesus, ele está enchendo você agora. Até transbordar, ele está enchendo você agora. E a vida de prosperidade, a plenitude da divindade que habitou corporalmente no corpo de Cristo, que habitou lá corporalmente, quando ele estava completamente dominado pelo Espírito, é o mesmo corpo que se move hoje, através de você e por seu intermédio. Então eu oro agora para que a liberalidade do conhecimento desse corpo opere sobre você. Que a glória de Deus te domine a tal ponto de você estar completamente encharcado, dominado pelo poder de Deus. Que a visão de Cristo, do cabeça, te domine agora. Que os pensamentos de Cristo te domine agora. Que a saúde de Cristo te domine agora. Que a graça de Cristo te domine agora. Que a restauração de Cristo te domine agora. Que o poder de Cristo te domine agora. Completamente. Que você se mova dentro dessa plenitude. Haja dentro dessa plenitude. Que saúde, prosperidade, visão opere de uma forma excepcional sobre você. Agora eu oro em nome de Jesus. Que você seja curado agora. Aleluia. Que a depressão saia para a alegria te dominar. A alegria de Cristo te dominar. A angústia saia de você. A felicidade opere sobre você. Eu repreendo toda a enfermidade, porque você está no corpo de Cristo e Cristo é saudável. Então seja sarado e curado agora com a saúde de Cristo sobre a tua vida. Que negócios se abram ao seu favor agora. Negócios se abram ao seu favor em nome de Jesus. Agora. Se você abrir o seu coração para Jesus, Ele te toque agora de uma forma poderosa. Que Ele te toque de uma forma gloriosa em nome de Jesus. Que você seja impactado de uma forma sem igual. Restaurado de uma forma sem igual. Fortalecimento opere em nome de Jesus sobre você. Você é livre. 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 Em nome de Jesus. Que essa dor de cabeça vá embora. Em nome de Jesus. Que essa dor na barriga vai embora agora. Que essa dor na coluna vai embora agora em nome de Jesus. Dores nos pés vai embora agora em nome de Jesus. Que os ouvidos se abram agora em nome de Jesus. Que a visão agora seja sarada, restaurada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Portas que estavam fechadas se abram agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse espírito que estava trazendo cansaço, fadiga, em nome de Jesus, saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a opressão, saia em nome de Jesus. Que você esteja completamente renovado, fortalecido, curado, pelo poder do nome de Jesus Cristo agora. Eu oro para que sabedoria te alcance, crescimento te alcance no corpo de Cristo. Como Cristo multiplicou os pães, tudo que você colocar a mão multiplique agora, para a glória do nome de Jesus Cristo. Que isso seja agora sobre você, tocando você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora, receba agora, receba agora, receba agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Se você foi tocado por Deus, escreve aí embaixo. Se você foi curado. Queremos ouvir o quanto Jesus tem feito na sua vida. Em nome de Jesus. Essa documentação, ela vai sair.
Deus está falando comigo. Essa documentação vai sair. Receba em nome de Jesus. Essa documentação vai sair. Deus já está resolvendo para você agora. O justo juiz. Receba em nome de Jesus. Como foi bom estar com você. Como foi bom ter a sua companhia. E saber que você está recebendo de Deus. É muito bom estarmos online para falarmos da palavra de Deus. Espero que você esteja ou foi abençoado, está sendo abençoado. Espero que você tenha sido tocado pelo poder do nome de Jesus. Eu oro e me somo à sua fé. Obrigado por estar comigo aí. E amanhã, se Deus permitir, estaremos à noite mais uma vez online falando da palavra de Deus. Que tudo vá bem na tua vida como vai bem a tua alma. Entenda, você é o corpo de Cristo nessa terra. As pessoas olham para nós e vê Cristo. Olha para você e vê Cristo. Que Deus continue te abençoando. Fica na paz. Até a próxima.